E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma série de aulas de Química Orgânica para vocês. Vamos começar falando aqui de hidrocarbonetos. Mas não esqueça, deixar o like e se inscrever no meu canal. Então vamos lá, vamos começar. Hidrocarbonetos, então, são o quê? São os compostos orgânicos que em sua estrutura possuem única e exclusivamente carbono e hidrogênio. Então é uma função, na verdade, é uma função orgânica que contempla uma micela de compostos que possuem em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. E também são conhecidos como hidretos de carbono e, fantasticamente, são estudados em diversos laboratórios de pesquisa e são precursores para muitas reações em laboratório, né? Porque é um conjunto de compostos orgânicos muito grande e pode ser facilmente manipulado em laboratório, tratado com outros reagentes e produzindo novos compostos para assim direcionar a indústria farmacêutica, a indústria química em si e vários outros. Então, os hidrocarbonetos eles são divididos principalmente em alifáticos e aromáticos, sendo que existe uma classe também que é sem ser os aromáticos, que são cíclicos, os compostos cíclicos não aromáticos, também conhecidos como alicíclicos. Mas vamos deixar aqui apenas os alifáticos e os aromáticos, certo? Porque a classe dos alicíclicos nós podemos comentar dentro dos alcanos e dentro dos alcenos principalmente. Então, os aromáticos vamos deixar para uma outra aula, mas que vamos esclarecer melhor as suas características. Vamos deixar para essa aula apenas os compostos hidrocarbonetos alifáticos. Vamos começar então. Alcanos. Alcanos é a nossa primeira série de compostos dos hidrocarbonetos, essa subdivisão ou essa subfunção dos compostos orgânicos. Primeiramente, nós temos que entender que os compostos orgânicos eles são baseados no número de carbonos e, consequentemente, o número de saturações ou mesmo insaturações. Então, a fórmula geral para os alcanos é baseado na quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Então, podemos classificá-los como forma geral, CnH2n mais 2. Olha só, o segredo está aqui, ó. Sempre a quantidade de hidrogênio para os alcanos vai ser o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Podemos então aqui pegar, por exemplo, um composto com 5 carbonos. Como é que teria? Qual a quantidade de hidrogênio correspondente? Então, 2 vezes 5 daria 10, mais 2, 12. Então, bem simples de fazer a nossa comparação. Então, muito simples mesmo, não há muita dificuldade em fazer essa relação da fórmula geral dos hidrocarbonetos alcanos. Outra coisa interessante para os alcanos, que são hidrocarbonetos que em sua estrutura possuem apenas cadeia saturada. E o que seria uma cadeia saturada? Seria exatamente aquela cadeia que possui apenas ligações simples. Por exemplo, podemos pegar aqui, vamos pegar como exemplo aqui um composto orgânico com 2 carbonos, né? Com 2 carbonos aqui. O mouse ainda está meio adaptando esse mouse aqui na situação que ele está, mas vamos para frente. Então, 2 carbonos. Sabemos que tem que ter o dobro da quantidade de carbonos. O número de hidrogênios tem que ser o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Então, complementando aqui, nós vamos ter ao todo 4 mais 2. Então, 6 hidrogênios. Simples assim, Então, observe que aqui tem apenas ligações simples entre carbonos e entre hidrogênios. Somente ligações simples. Então, essas ligações simples é o que caracteriza a saturação. Então, somente ligações simples significa que é um composto extremamente saturado. Não tem o número máximo de hidrogênios para esta cadeia. Então, 6 hidrogênios para 2 carbonos.
Isso daqui é a saturação dos compostos hidrocarbonetos alcanos. São todos apolares. Aqui tem um pequeno erro de digitação. São todos apolares. Quer dizer o quê? Em sua estrutura não existe distorção da nuvem eletrônica para nenhum dos lados. Consequentemente, ou melhor dizer, existe a distorção da nuvem eletrônica na ligação, mas a média das distorções vai dar justamente uma molécula apolar, molécula que não tem uma distribuição desigual da nuvem eletrônica como um todo, certo? Então, nós temos aí os hidrocarbonetos alcanos, que possuem sua estrutura apenas carbono, hidrogênio e ligações simples. São todos apolares, a cadeia dos alcanos são todas cadeias abertas, todos eles são inflamáveis, quer dizer o que? Pegam fogo facilmente. São gases até 4 carbonos, são líquidos a partir de 5 carbonos e a partir de 17 em diante são todos sólidos. Temos aqui dentro, nós encaixamos as parafinas, aqui nós temos o gás metano, butano, propano, e entre outros. Aqui temos o hexano, pentano, vários líquidos orgânicos muito utilizados em laboratório, certo? Então, nós aqui encerramos as características principais dos alcanos. Vamos lá. Primeiro, outra coisa importante dos alcanos. Onde é que nós podemos encontrá-los? Encontramos os alcanos como principal fonte o petróleo. Gente, o petróleo é a principal fonte dos hidrocarbonetos alcanos. Na verdade, a principal fonte dos hidrocarbonetos de um modo geral. Certo? É lá que nós encontramos a maioria dos compostos orgânicos, não só hidrocarbonetos, como outros também. Essa é a nossa principal micela de compostos orgânicos encontrada na natureza. E é dele que nós temos os precursores para vários compostos da nossa indústria. A obtenção desses hidrocarbonetos ou desses compostos é feita pela destilação fracionada, um processo de separação de misturas, principalmente misturas de compostos líquidos, que é baseado no ponto de ebulição. O ponto de ebulição de diversos compostos favorece a uma separação deles dentro da micela do petróleo. Então, o petróleo bruto, ele é em si aquecido e é retirado em frações. E cada fração corresponde, respectivamente, à sua aplicabilidade, dependendo diretamente do ponto de ebulição. Onde nós temos aqui aqueles que são volatilizados mais rapidamente, ponto de ebulição menor. Logo, nós temos aqui metano, etano e outros compostos gasosos muito utilizados no nosso dia a dia. E os de maior ponto de ebulição são os óleos ou as parafinas, de modo geral, são compostos sólidos, entre outros, de grande cadeia carbônica. Então, o método de destilação fracionada é o mais utilizado no método de separação dos compostos da micela de compostos do petróleo. Aqui nós temos uma pequena tabela sobre a caracterização de cada fração da destilação fracionada do petróleo. Com temperaturas de ebulição abaixo de 20, nós temos carbonos ou compostos carbônicos até 4 carbonos no máximo. O gás natural, gás engarrafado, indústria petroquímica é a sua aplicabilidade. O gás engarrafado é o gás que nós temos no nosso dia a dia, gás de cozinha. O gás natural, todo mundo já conhece, que hoje nos veículos está sendo amplamente utilizado. Ele é muito econômico, muito utilizado para fins da indústria automobilística, certo? Mas principalmente no nosso usuário comum. E aqui tem vários outros, né, como podem ser vistos. Aí vocês podem dar uma paradinha nesse momento desse vídeo e analisar cada um deles. A gasolina está aqui entre uma micela de 5 a 10 carbonos. Observe que é uma mistura, então nós não temos como definir quem é a gasolina em si, e sim uma mistura de vários compostos orgânicos que variam de 5 a 10 carbonos em sua estrutura, e um ponto de ebulição que varia de 40 a 200. Beleza, gente? As ceras e parafinas, compostas acima de 20 carbonos, certo? Bom, vamos lá.
Continuando. Nomenclatura dos alcanos. Os alcanos têm nomenclatura principal baseada em sua estrutura. Como podemos ver aqui, terminação O para os hidrocarbonetos, certo? Fixo AN, que é correspondente às ligações simples apenas. E o prefixo, que corresponde exatamente ao número de carbonos. Como nós já podemos ver, para dar o nome de um composto como esse daqui, que tem apenas um carbono, podemos chamar de quê? Metano, porque met, um carbono, an, ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, todos os hidrocarbonetos alcanos terminam em ano. Outro exemplo, que é o butano, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, e, consequentemente, terminação ano. Beleza, gente? Então, nós temos aqui os hidrocarbonetos. A representação da sua estrutura é baseada em modelos estabelecidos por alguns cientistas. Lewis, por exemplo, estabelece uma forma de representar através do número de elétrons disponíveis na ligação. Essa estrutura aqui, inicial, essa primeira estrutura, é baseada na estrutura de Lewis, no qual nós temos aqui a representação dos números de elétrons correspondente a cada ligação. 1, 2 e assim sucessivamente. Certo? Aqui nós temos outra estrutura, que é a fórmula estrutural, baseada na representação da ligação como um traço. E todos os hidrogênios devem ser representados, assim como os carbonos também. Já nessa estrutura abaixo,